Olá, boa noite para você. Está no ar o Rede TV News. Impactos causados pelo tarifaço na produção de café e outros produtos. Minas Gerais é um dos estados mais afetados pela medida norte-americana. Enquanto o governo e especialistas discutem o que pode ou não ficar mais caro por causa das taxas dos Estados Unidos, Brasil registra a menor taxa de desemprego em 13 anos. A aprovação do presidente Lula sobe e fica pela primeira vez desde 2024 acima dos 50%, segundo pesquisa Atlas Bloomberg. A Prefeitura de Guarulhos é alvo de ação policial que investiga desvio de 14 bilhões de reais dos cofres públicos. O esquema existe há cerca de 20 anos. A repórter Jordana Langella traz agora ao vivo mais informações sobre esse caso para a gente. Boa noite para você, Jordana. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Isso mesmo, a Operação Publicanos da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de São Paulo cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. O objetivo é investigar esse desvio bilionário de dinheiro público. De acordo com a investigação, que começou em 2022, o esquema existe há pelo menos 20 anos e envolve cerca de 600 pessoas, entre funcionários públicos, particulares e empresários. Eles são investigados de deixar de recolher impostos de construtoras e burlar documentos, assim como sistemas da Prefeitura de Guarulhos em troca de propina. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, que afirma apoiar a operação, esse dinheiro desviado poderia ser usado para o benefício da população. Esse montante de 14 bilhões de reais poderia ser usado para construir 2 hospitais ou cerca de 300 escolas. O prefeito da cidade, Lucas Sanches, comentou que funcionários da Secretaria da Fazenda foram afastados previamente. Vamos ouvir. Se tiver que ser afastado, talvez até pessoas que são de carreira e ainda permanecem, seja carreira ou comissionado, e ainda permanecem na administração, concluídas as investigações, tem que ser punido, tem que ser afastado e no rigor da lei, essa cadeia aqui não é minha. Eu estou prefeito, eu não vou morrer prefeito, não vou ficar aqui a vida inteira. Então, o que eu puder contribuir, servir e ajudar, a gente vai fazer, a gente vai contribuir. A Polícia Civil de São Paulo fechou um laboratório clandestino usado na fabricação de remédios para emagrecer. O local funcionava num condomínio em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com as investigações, a empresa importava substâncias do Paraguai para manipular os medicamentos. Foram encontrados insumos para o tratamento de diabetes, seringas, canetas aplicadoras de insulina, ampolas e frascos. Um homem de 69 anos foi preso em flagrante e vai responder por adulteração de produtos terapêuticos e medicinais. O cantor gospel João Igor deixou o hospital na manhã de hoje em uma cadeira de rodas após ser baleado por um policial militar no terminal rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ele estava dentro de um ônibus ao lado do irmão quando teria discutido com um PM. Segundo testemunhas, durante a briga, o policial sacou a arma e disparou 2 vezes. Um dos projéteis atingiu o cantor. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Federal prendeu um nigeriano acusado de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Belém. O homem, que não teve a identidade divulgada, estava há 1 ano na lista de difusão vermelha da Interpol por crimes na Argentina. Segundo a polícia, ele transportava cocaína para a Índia, França e Tailândia através de remessas escondidas em encomendas postais. O preso foi capturado na área de embarque com destino a Guarulhos. Estamos de volta com o Rede TV News. No Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil deixou ao menos 1 morto e 3 pessoas detidas em Manguinhos, na zona norte da cidade. Na chegada dos policiais ao complexo de Manguinhos, na zona norte da cidade, houve confronto com os traficantes. Um suspeito morreu e 3 pessoas ficaram feridas. Por causa do tiroteio, funcionários da Fiocruz, que fica próximo ao complexo de Manguinhos, tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Eles ficaram no meio do fogo cruzado e precisaram se abaixar no ônibus que levava o grupo. Depois da ação, manifestantes incendiaram barricadas e fecharam os 2 sentidos da Avenida Leopoldo Bulhões, próximo da favela do Mandela.
A polícia usou granadas de efeito moral para dissipar os manifestantes. A operação tinha o objetivo de combater o roubo de carros e de cargas que, segundo a polícia, financia o tráfico de drogas no complexo de Manguinhos. As investigações apontam que os criminosos fazem a travessia dos produtos roubados para outras comunidades controladas pela mesma facção. Em um ponto da favela, os policiais encontraram um depósito com embalagens e produtos roubados. Os agentes também apreenderam um carro com material usado pelas forças de segurança e um filhote de jacaré, que, segundo a polícia, era usado para intimidar moradores e rivais. As investigações apontam que as ordens para roubo de carros e cargas nas proximidades de Manguinhos eram dadas de dentro do presídio por Alexander de Jesus Carlos, o Choque, que também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Com esse traficante, debaixo do colchão dele foi encontrado um caderno com diversas anotações relativas ao tráfico de drogas e roubos de cargas que eram feitos dentro dessa comunidade. E o presidente Lula recebe agora à noite no Palácio da Alvorada o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. O encontro é para discutir uma reação às sanções de Donald Trump e fazer um desagravo em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Amanhã, o Supremo abre as atividades do segundo semestre com uma sessão às 10 horas da manhã. Olha, a expectativa é que o tarifaço mexa com o preço de alguns produtos no mercado brasileiro. Café e peixe devem ficar mais baratos, já a carne de gado pode ficar ainda mais cara. O decreto de Donald Trump detalha 694 itens específicos isentos da tarifa de 50%, entre eles suco de laranja, minerais, produtos energéticos, metais básicos, fertilizantes, papel e celulose. Produtos químicos e bens para a aviação também ficaram de fora da taxação. Já a carne de boi, peixe, frutas e o café não entraram na lista de exceções e vão custar mais caro nos Estados Unidos. Aqui em Minas Gerais, os produtores de café vivem um momento de incerteza com a forte oscilação nos preços do grão e agora com a nova taxação imposta pelo governo norte-americano. O estado responde por aproximadamente 50% da produção nacional. Os Estados Unidos são os maiores importadores do café brasileiro, comprando cerca de 16% do produto exportado. Ao mesmo tempo, o Brasil é o principal fornecedor para os norte-americanos, 1/3 do total que eles importam. Os nossos esforços agora é criar um ambiente para iniciar a negociação. Vários países foram taxados e a negociação aconteceu após essas tarifas. Então, não é novo o assunto de negociar após a imposição de tarifas. Nos supermercados, o valor do café não deve ser afetado num primeiro momento. Não só porque a gente vai ter uma quantidade maior de café ficando aqui no mercado interno, mas também porque no caso específico desse produto, a gente já vem aí com um cenário de uma colheita mais favorável esse ano. No caso da carne, o preço pode até cair no início do tarifaço a partir de 6 de agosto, mas depois deve voltar a subir. Vai ter o aumento da oferta da carne aqui no mercado interno, o preço cai e como que o produtor vai reagir? Reduzindo ainda mais o número de abates para conseguir manter o preço tão favorável como estava nos últimos meses. Já a tilápia pode ficar bem mais em conta. 90% da produção brasileira é exportada para os Estados Unidos. Se as vendas caírem lá, deve sobrar peixe aqui, derrubando os preços. Se a gente não conseguir compensar essa redução no mercado americano com um aumento na exportação para outros países, China, Japão, União Europeia, vai ter um cenário de queda na produção e, consequentemente, uma demissão por parte das empresas, caso elas não consigam colocar esse produto em outros mercados. E um dia depois do anúncio oficial dessas tarifas impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje, mostra que 89% dos entrevistados acreditam que o tarifaço vai prejudicar a economia brasileira. 66% dos entrevistados responderam que as tarifas vão prejudicar muito o Brasil e 23% que vai prejudicar um pouco. Já 7% acham que o tarifaço americano não vai impactar as exportações brasileiras. 4% não souberam responder. Também pesquisa Datafolha mostra que 57% dos brasileiros acham que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao pedir o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. 36% acham que Trump está certo
e 7% não responderam ou não sabiam responder. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, mostra que a aprovação do presidente Lula cresceu pela terceira vez consecutiva. Entre os levantamentos realizados este ano, essa é a primeira vez que a aprovação de Lula supera a desaprovação. Segundo a pesquisa, no levantamento realizado no dia 13 de julho, 49,7% dos entrevistados disseram aprovar o desempenho do presidente Lula. Já na pesquisa divulgada hoje, a aprovação do presidente subiu para 50,2%. Já o percentual daqueles que desaprovam o trabalho do presidente Lula caiu de 50,3% para 49,7%. 0,2% não souberam responder. No dia 13 de julho, quando questionados sobre como avaliavam o atual governo, 49,4% dos entrevistados o classificaram como ruim ou péssimo. Na pesquisa atual, esse número caiu para 48,2%. Já a taxa daqueles que classificam o governo como ótimo ou bom foi de 43,4% para 46,6%. A segunda alta consecutiva. E o percentual dos que avaliam o governo como regular caiu de 7,2% para 5,1%. Esse levantamento ouviu 7.334 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E olha, o desemprego cai no país para 5,8%. É o menor índice da série histórica iniciada em 2012, de acordo com o IBGE. Hoje, o Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedor em São Paulo estava movimentado. Muita gente em busca de conquistar uma vaga com a carteira assinada. Porque é ruim, né? Você não tem mais estabilidade financeira. Difícil. Estou confiante. Acabei de fazer minha entrevista. Deus ajude que eu consiga essa vaga. No país, entre abril, maio e junho, o número de desempregados diminuiu para 6,3 milhões de pessoas, uma queda de 17,4% em relação ao trimestre anterior. O desemprego recuou para 5,8%, o menor valor desde 2012. A taxa de ocupação e o rendimento dos brasileiros também bateram recorde, segundo o IBGE. O número de pessoas ocupadas aumentou para 102 milhões e o salário médio foi de R$ 3.477, uma alta de quase 3,5% no ano. Quanto mais a gente vai se aproximando para o fim do ano, principalmente as atividades ligadas a comércio, né? Porque você se aproxima ali do quarto trimestre, que tem influência de Black Friday, de Natal, né? Então a massa de salários na economia também aumenta, né? A partir de hoje, as autoridades sanitárias do Brasil têm um prazo de 2 anos para adotar medidas que impeçam o uso de animais vivos em testes de laboratório para desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A lei sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União determina a elaboração de um plano para a adoção de métodos alternativos. Os produtos que tenham sido testados em animais antes da entrada em vigor da lei poderão manter a autorização de venda. E uma última notícia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Advocacia Geral da União acompanhe o processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli para o Brasil. O STF recebeu hoje o comunicado oficial da Polícia Federal da prisão da parlamentar na Itália. Zambelli foi presa nesta terça-feira em Roma e está em uma penitenciária da capital italiana. Ela foi condenada no Brasil a 10 anos de prisão por invasão no sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você.